você que não sabia dessa live, né? Que a gente decidiu ontem, não foi, Marcelo? Foi, filha. Decidimos ontem fazer mais uma live com update aí da nossa obra, né? Para quem está acompanhando sabe dos problemas que a gente está tendo. O engenheiro civil que deu uma cagadinha lá no tal do projeto, teve que ser refeito. A gente meio que comentou com vocês aí o que ia precisar ser refeito, que foi destruído para poder, né? Acoplar lá os 16 piles, as 16 estacas que estavam faltando no nosso projeto. E hoje a gente vai mostrar para vocês o andamento desta refação, mas aí encontrou-se um outro problema. Fi. Ai, gente, você sabe que ontem escreveram no nosso Instagram que obra sem dor de cabeça, não é? Algo do tipo. Eu falei, olha, que eu acho que minha cota de dor de cabeça vai toda nessa primeira etapa, que não é possível não, gente. Foi no limite. É, o limite da cota. Então vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha que nós estamos on aqui. Você que é novo no canal aqui no Construindo, nós estamos construindo uma casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos. É um terreno de frente para o lago e o nosso terreno é cagado, é um terreno que não deu compactação, então a gente teve que fazer uma fundação diferenciada com estacas helicoidais e tal. Pra gente estava tudo certo. Estou contextualizando, Marcelo, que às vezes a pessoa chega nesse vídeo e ela não sabe do que a gente está falando. E aí a gente contratamos, obviamente, uma construtora que está com a gente desde o projeto, que contratou um engenheiro civil, né, especializado nisso aí, para poder resolver o problema do solo. Pra gente estava tudo certo, estava tudo aprovado, tá tudo pago, né? Exato. E aí, que vale, né? Tá tudo pago. E aí a gente descobriu a semana passada, mas eles na verdade já descobriram há 3 semanas, que é o tempo que a obra tá parada, vai para a 4ª agora, que deu problema no tal do projeto, que o projeto não estava certo, que estava faltando estaca, e aí a gente mostrou para vocês o dia que o Bob veio aqui para colocar 16 estacas que estavam faltando. Vocês têm essa noção? É muito erro, né? Não errinho de uma estaca, Marcelo. Esqueci de pôr. Na verdade eram 15, aí aumentou mais uma, né? Aumentou mais uma. 16 estacas. E aí a gente fala, agora vai, né? Porque agora tem que ir, gente, não é possível. Você achou o erro, tu botou as estacas, vai ter que refazer todo... No Brasil tem um nome, o footer, eu sempre esqueço. Acho que é a ferragem, né, para poder... Toda aquela parte da casa onde depois você concreta, né, tem que refazer. Vou mostrar para vocês, porque vocês entendem, desculpa não saber o nome em português, às vezes nem em inglês eu sei, porque sou leiga, né? Sou cara de pau no YouTube, não entendo nada de obra, por isso que a gente contrata profissionais. Não é? Aí eu mostrando para vocês, eu acho que vocês vão entender melhor. Engraçado que hoje a gente passou aqui para dar um update de que estava indo e a gente descobriu que não tá tão indo assim. E aí a gente explica para vocês também. Então essa parte aqui, ó, que estava toda pronta, tu vai querer mostrar? Eu tenho aqui, tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó, como é que chama essa parte aqui mesmo, gente? Sabe que depois eles concretam? Que estava toda pronta, eles tiveram que tirar todas as ferragens, que aqui a gente chama de rebar, não lembro como chama no Brasil, porque o Bob teve que botar mais estaca, certo? Ou seja, um trabalho que já estava pronto, tá tendo que ser refeito. Exato. E era isso que a gente ia mostrar para vocês hoje, que estava tendo que refazer tudo. E estava andando. Que estava andando. Só que a gente chegou aqui agora, faz meia hora, e a gente descobriu que está stuck de novo. Deixa seu like já, comenta, compartilha, tá? A gente tem 2 meninos trabalhando hoje aqui, porque não dá para ter mais gente. Na verdade, eles estão trazendo aí os meninos para não deixar sem ninguém, sabe? Porque foi descoberto um outro problema e agora precisa resolver o problema para poder solucionar o problema para o negócio andar. Vamos andando aí pro povo vendo, vamos, Marcelo? Enquanto isso eu vou vendo o que o povo tá escrevendo aqui. Vamos lá. Isso. Aí arrancaram foi tudo, né, filha? Arrancaram tudo. Aí. Marcelo hoje tá com o super tênis dele, chegou, conseguiu. Verdade, hein? Agora vai, hein? Pisar nos pregos, não. Olha, parece uma trincheira. A trincheira. É triste ver, né, que um trabalho que estava pronto teve que ser arrancado tudo. Algumas coisas vai dar para usar, outras não dá, porque eles tiveram que cortar e aí eles vão ter que fazer de novo, né?
E tudo isso, gente, gera mais custo, né? Essa é a parte que eu ainda não tenho a resposta para vocês, porque a gente ainda não fez aquela reunião maravilhosa que eu preciso ter com a construtora, para saber quem é que vai arcar com isso. Vamos ver se vai rolar essa semana, né? Ainda. Precisa rolar essa semana, né? Então, para ver quem é que vai arcar com isso tudo, porque o cara que vem fazer essa parte não tem culpa de ter que refazer, certo? Não. O Bob que veio botar mais 16 estacas não tem culpa de ter que botar mais 16 estacas. Então, as pessoas precisam cobrar o trabalho que eles tiveram que refazer por culpa de alguém. Então, eu preciso saber de quem que é a culpa. A minha não é, né? Porque eu só fiz pagar. E quem que vai arcar com isso. Com certeza, quando a gente tiver essa resposta, a gente vai falar para vocês. Olha só. Olha aí, gente, que tava tudo certinho, tá tudo cagado de novo. Mas a parte do stuck eu vou contar pra vocês já. Pera lá. A Lidia falou, quanto mais problema, mais gasto. Pois é, principalmente quando você faz, você tem que refazer, você tem que comprar mais material, você tem que pagar a mão de obra das pessoas, que as pessoas não vêm trabalhar de graça, né? Um outro probleminha que a gente viu, não é nem esse que eu tô falando. É outro. Porque lembra que eu falei para vocês lá no começo que aqui a obra ela vai rápido, porque é tudo muito bem agendadinho, todas as etapas? É tudo sincronizado. Né? Tudo sincronizado, que a partir do momento que está tudo aprovado, todos os projetos, ela vai rápido. Porque você está sincronizadinho, você tem dinheiro para pagar a obra toda, né? Não tem como parar. Ou não teria como parar. Então você faz você agenda todos os fornecedores, mão de obra e tal, para ir num schedule. Só que o que acontece, a partir do momento que já era para estar com as paredes já e não tá, pensa, o que acontece com aquela pessoa, aquele fornecedor ou aquele sei lá, que você agendou para fazer no mês tal, porque você achou que ia estar. Essa pessoa precisa trabalhar no mês tal. E a partir do momento que ela vê que a tua obra não andou do jeito que tinha que andar, vai procurar outra. Ela precisa trabalhar em outro projeto. Ou já tem outra e só troca, né? Entendeu? Ontem a gente descobriu que a gente agora a gente vai ter que ficar mais de olho do que a gente estava confiando 100%. Infelizmente, agora a gente já não confia 100%. Isso é ruim, né? Essa relação quebrada assim. É ruim. Então a gente entrou no permit, do número do permit no county, e aí a gente descobriu que o cara que ia fazer, a empresa que ia fazer o rufo, que é o telhado, já não vai fazer mais. Eles mandaram um e-mail para o county, porque o nome dele estava no projeto, falando que não é mais responsável pelo rufo. Então a construtora vai ter que buscar um novo fornecedor e que execute esse trabalho. E aí, eu não sei por que ainda ele deixou o trabalho, mas eu acho, aí é achismo meu, porque a gente precisa ter aquela reunião, né? É achismo meu. Eu acho que provavelmente pode ser por este motivo. Que o cara estava agendado para entrar tal época e pelo jeito não vai entrar. E ele precisa trabalhar, né? Com certeza. Então, gente, o ruim é que vai virando uma bola de neve de problemas, sabe? E o que a gente precisa agora, eu acabei de mandar um áudio para eles, é que alguém foque no nosso projeto. Principalmente porque essas pessoas que estão trabalhando aqui não têm culpa de nada. Pois é, lembrando que na sexta-feira nós vamos ter aqui 50% de probabilidade de chuva. Esse é outro problema, E aí, né? esse trabalho todo aqui, ó, pode ser que se não tivesse parado de novo com este problema novo que o menino achou, podia já botar mais gente para trabalhar, para terminar rápido, para fazer rápido. Detalhe, gente, essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, é suposto ser feita em 2 dias. Não importa o tanto de gente que ia ter aqui para fazer. Tá? Essa parte da ferragem, dessas formas, tudo. Depois que colocou as estacas, né? Então, desculpa, gente, logística. Nós estamos, obviamente, sentando com os responsáveis, né? Quer dizer, a gente gostaria de estar sentando com os responsáveis. A gente conversou com um menino aí, mas não é a pessoa que a gente firmou. Ele trabalha na construtora. O contrato nós assinamos com a construtora, não foi com ele. Com a pessoa, ele trabalha para a construtora, mas não é com ele que eu preciso falar. Eu preciso falar com a pessoa que falou para mim que estava tudo certo, que é o dono da construtora. Então, assim, a gente está esperando para ter essa conversa, mas ele estava no Brasil, disse que vai voltar hoje. Mas com certeza, assim que a gente tiver essa conversa, a gente vai falar para vocês como é que foi essa conversa. Lógico. Porque precisa ser explicada muita coisa, né?
E outra coisa que a gente descobriu, lembra quando eu falei para vocês que no papelzinho vermelho estava escrito que estava faltando o carimbo? Sim. Quando a gente entrou na cidade ontem, no county, para ver o permit, tá escrito lá, gente, que os papéis que o inspetor encontrou aqui numa caixinha que eles deixam todos os papéis, que não estava aprovado pelo county. Esse é o tal do carimbo. Não estava aprovado. E aí eu te pergunto, como é que você ou deixa um papel que não está aprovado, ou não está aprovado? Então essas respostas que a gente vai ter, trabalho. Como é que você começa um trabalho que não está aprovado? Eu não sei te responder, porque não sentamos ainda com o responsável mesmo por tudo isso que foi contratado para mediar, né? Porque a construtora nada mais faz do que media isso tudo. Ela é responsável por organizar todo o trabalho e contratar pessoas terceirizadas aí que nem contratou engenheiro. Então assim, é uma pergunta em cima da outra e a gente não tem resposta ainda. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter resposta. Outra coisa também foi que já ordenaram, parece que 2 vezes já os blocos aqui. O rapaz falou, eu já ordenei 2 vezes os blocos para tua casa. Só que aí ele tem que deixar passar. Porque ele tava numa agenda, né? O cara tá querendo trabalhar. Ai, meu Deus, tem um bichão. O cara tem uma agenda, ele precisa trabalhar. Ele contrata as pessoas querem trabalhar, querem receber. Ele já teve que deixar passar 2 vezes os blocos da casa. Tá entendendo? Mulher. Então é isso, gente. Aí, assim, eu peço, assim, muita sabedoria e paciência. É paciência. Porque se faltar a tal da paciência, aí o negócio... Não. Só peço isso, gente, que me contem a verdade, que realmente olhem para o projeto da nossa casa e executem da maneira correta. Não teve pressa para fazer essa casa. Não tem como falar, começamos assim. Nós compramos esse terreno em novembro de 2019. Exato. Uma semana depois a gente foi na construtora. Daí pra frente teve esse processo todo. Demorou 1 ano e meio. A gente ia começar a construção, gente, em janeiro desse ano. Mas por causa do Big Brother, a gente falou, não, vamos deixar passar e vamos meter o pé em maio. Certo? Ou seja, nessa época a gente avisou que ia começar em maio. Ou seja, teve todo o tempo de ver se estava tudo certo, de organizar tudo. A limpeza do terreno que a gente fez aqui também. Se a gente não tivesse feito por nossa conta, a gente não tinha né? Pessoa que veio aqui e pisou e falou, opa, tem coisa errada, precisamos fazer outros estudos. Não ia ser. Ia acabar descobrindo em maio isso desse ano. Então a gente já conseguiu evitar alguma coisa aí também. Mas já tiveram tempo também para poder se programar, né? Quanto a isso. Você vai querer andar lá no meio da bagaceira? Não precisa, acho que andar ali. Olha aí, olha aí, estragou tudo, ó, gente. Vai ter que refazer tudo. Mas esse não é o problema, que a gente ainda precisa falar do negócio, do outro problema que o rapaz achou agora, vendo o novo plano. O novo plano do engenheiro. Ué. Que a gente estava achando, agora vai, né? Agora é só botar a gente para trabalhar, para recuperar o tempo perdido. Sim. Que agora vai. Mas não é bem assim. Bufa não. Pois é. Então, estão falando aqui, procure um advogado. Então, dependendo da nossa conversa que a gente tiver, gente... tudo vai depender disso, né? Dependendo de como for a conversa, a gente vai precisar ou não fazer esse tipo de coisa, né? Que é chato, vai, gente, sabe? Eu acho que é uma dor de cabeça... que a gente apagou para não ter ela. Exatamente. Né? Porque senão eu tinha contratado as pessoas para vir fazer minha casa. Eu tinha ficado encarregado disso. Pois é. Na verdade. E para mim, gente, desculpa, não importa quantas casas você está construindo na tua empresa. Foda-se. O que eu quero é que alguém se responsabilize e observe e deixe o meu projeto certo. Não me importa quantos projetos você está fazendo. Desculpa. Porque eu, quando fazia prestação de serviço para os meus clientes, quando eu era fotógrafa, eles não queriam saber quantos casamentos eu tinha para entregar. Quando a gente ia viajar, se a gente ia deixar de fazer um para poder fazer outro. Exato. Se eu ia tirar férias, se eu ia para onde. Às vezes nós deixamos de fazer trabalho maior porque a gente já tinha um menor, porque a gente não tinha confiança de mandar alguém para ir fazer o trabalho, você lembra? Então, assim, não é esse tipo de justificativa, para mim, não cola, tá ligado?
Ficou grande isso aqui, hein? Queria agradecer aí a nossa amiga Ana Cris Gucci, que virou membro do clubinho. Aê, filha! Então, o tempo perdido, gente, se eles quiserem, eles têm como fazer isso acontecer, né? Recuperar esse tempo perdido. Porque ontem a gente fez 3 meses de obra. Se você for botar no papel quantos dias essas pessoas trabalharam, quantos dias full, eu tenho certeza que não deu nem 1 mês. Entende? Então, vamos falar do outro problema que o rapaz encontrou? Porque assim, gente... Quer ali naquela sombrinha ali, ó? Bora. Vamos lá, vai. Tá foda o calor. Tá bem quente, né? Então, você que chegou agora, nós estamos falando aí... A gente estava aqui hoje para mostrar que agora vai... Que eles estão tendo que refazer tudo aquilo que já estava pronto, que só estava esperando o concreto, né? Então eles estão tendo que refazer porque teve que tirar para botar as estacas helicoidais a mais. Tá bom aqui? Tá ótimo. Então você que chegou agora é isso. Só que aí a gente conversou com o rapaz responsável pela equipe que vem trabalhar e ele falou que encontraram um outro probleminha aí. O que ele falou, eu vou falar numa linguagem bem leiga, tá, gente? Me desculpe aí os acanudados, mas eu não entendo muito. Porque assim, teve aquele primeiro plano, que pra mim estava aprovado, pra mim estava certo. A gente até buscou, porque a gente tem tudo gravado, né, gente? A gente grava para poder realmente ter o material. Então, a gente buscou isso e tá gravado, o rapaz disse assim pra gente, porque a gente estava com esse problema de fundação, né? Então, vão ser 70 piles, né? E aí o engenheiro, ele falou pra gente colocar uns ferros assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, sim, né? E concretar, porque como vai ter pile de um lado, pile do outro, o meio vai ficar... Estacas de um lado e do outro. Estacas. O meio vai ficar flutuando. Então, para evitar rachar, ceder, vai ser colocada uma malha de ferro, né? Junto com o concreto. Você não acredita no tio que fez as continhas? Então, foi feito desta maneira, né? Foi feito para acontecer desta maneira. A partir do momento que mudou tudo, não foram só os 16 piles que eles adicionaram. Eles adicionaram algo que, quando o inspetor viesse inspecionar, o concreto dessa parte... Marcelo, se eu falar errado, você me avisa, porque assim, os caras explicam, mas gente, é uns negócios assim, uns termos que eu vou lá saber. O que eu entendi é que essa parte do concreto do lado aqui... Que é o alicerce aí, né? Com o slab, que chama... Sim. Contrapiso, é isso, gente? Não sei se é contrapiso, mas é alguma coisa. Tinha que ser uma coisa só. Então, quando o cara viesse inspecionar, tinha que estar pronto, tanto aqui quanto aqui, certo? Mas... Só que, porque isso aqui está sendo remendado, do jeito que está, com as estacas já, o rapaz tem que fazer a caixa dos dois lados. E ele não tem como fazer isso aqui e depois tirar a madeira. Porque como é que ele tira a madeira? Então, no projeto novo, o tal do inspetor tinha que vir e já aprovar tudo junto. Só que do jeito que está sendo remendado, ele tem que fazer primeiro essa parte, o cara vem aprovar, depois ele faz o slab, o contrapiso em cima e o cara vem aprovar. Porque ele tem que tirar a madeira da forma. Vocês estão entendendo? Então agora, ele falou, dá pra arrumar, só que o inspetor tem que saber que ele vai vir inspecionar e não vai estar do jeito que ele gostaria. Senão ele vai mandar quebrar. Ou vai mandar pôr, só que assim, ele não vai passar. Então ele tem que estar sabendo que a gente vai fazer essa parte primeiro, passou, tira lá as coisas, então, põe a outra parte, faz a inspeção de novo. Entenderam? E aí você fala, tá, Tati, mas é fácil, conversa lá com o inspetor. Então, fia, se eu... Quase cair aqui. Se eu tivesse o controle da obra, né, a gente até conversaria com o inspetor, mas esse controle a gente passou para uma empresa aí, justamente para a gente não ter essa parte dor. Aqui não falaram nada, né? Não, essa da parte varanda tá aqui, certa. Né? A gente depende deles conversarem, né? Por isso que eu mandei um áudio agorinha e falei, gente, bora focar. Que, baby? Fica aqui. Bora focar, né?
não sei quanto tempo, foca, esquece o que está acontecendo. Eu sei que deve estar com problema em outros lugares, mas eu realmente não me importa os outros problemas da empresa, porque o meu problema tá muito foda, sabe assim? Ai, que bichão. Então, precisa focar, precisa ir aonde tiver que ir, conversar com o cara, pedir autorização para fazer em 2 etapas, porque senão esses rapazes que estão aqui trabalhando hoje, que já estão trabalhando, podia ter muito mais gente trabalhando, né? Sim. Por que não tem muito mais gente trabalhando? Ué, porque não tem serviço aí pra... Não, porque se eles terminar antes não vai adiantar nada, eles vão ter que ficar parados. Não, mas o que eu entendi é que tem uma parte aí que ele não consegue mexer aqui também. Não, agora, meu amor. Antes de ter essa aprovação... É porque não adianta nada estar pronta essa parte, refeita essa parte, se ele não vai poder concretar. Então, essa parte que eu falei. Então, para que ele vai ter 50 pessoas trabalhando, exato, se ele não vai poder jogar o concreto, sim, porque não tem o cara falando, pode fazer em 2 etapas, exato, entendeu? E esses meninos precisam trabalhar todo dia. Então, eles acabam trabalhando mais devagar. Entende? Para poder ganhar o dia deles. Para poder ganhar o dia deles. Que eles não têm culpa, exato. E o boss deles, que é o chefe, tem que manter eles no trabalho, né? Pois não pode deixar os caras sem trabalho, senão eles vão para outro canto trabalhar. Exato, perde os meninos. Vocês entenderam que um problema puxa o outro? Eu acho que não vai ter problema, o inspetor vai falar, não, tudo bem, faz esse, eu aprovo, e depois vocês colocam o contrapiso. Só que alguém precisa... É a comunicação, né? Bora, gente, bora. Alguém precisa fazer isso acontecer. Porque o cara falou, o outro responsável, falou assim, se isso estiver aprovado, porque eu não vou fazer por minha conta, porque se eu fizer por minha conta, não vai passar, a culpa é minha. Se isso estiver aprovado, ele traz os caras aqui para terminar isso rápido. Sim. Só que não adianta terminar rápido e ficar aqui parado. Uhum. Entendeu? Porque não tem essa outra, não tem a resposta para esse outro problema. Porque ele falou assim, que os novos planos foram feitos como se isso aqui, gente, tivesse sem nada. E fosse um terreno compactado também. Já tivesse a terra compactada, exato, lá no começo, que nem a gente mostrou para vocês, sem as estacas. Então, esse plano foi feito assim, como se o terreno tivesse vazio. Aí eles iam fazer essas caixas, né? Eles iam deixar para depois o Bob vir colocar o paio e aí fazer o concreto inteiro. O inspetor ia chegar, o concreto inteiro ia estar. Só que o remendando desse jeito, com as estacas já aqui, não tem como fazer o concreto de uma vez. Mano. Quer sentar lá, bebê? Podemos. Então, bora. Ô, gente, me conta aí qual foi o maior perrengue de erro, assim, dos outros que vocês passaram. Quem aí já teve obra? Hein? Me conta. Qual foi o maior perrengue, erro de sei lá, que profissional... Gente que atrasa, me conta, para eu não me sentir sozinha, faz favor. Que eu volto a dizer para vocês, ai Tati, mas você não sabia que a obra ia dar? Opa, sabia, mas eu não contava com a incapacidade de pessoas que foram pagas para fazer o trabalho, né? Que nem o tal do engenheiro civil que fez o primeiro projeto. Outro dia, acho que foi no membro do clubinho, né? Falaram assim, ai, que zica. Eu falei, ô, gente, não é zica, não. Isso não é zica, isso é falta de capacidade, de profissionalismo. É falta de um monte de coisa do cara que foi contratado, o engenheiro civil. Isso não é zica. Acredito até em zica, mas zica é uma coisa. Erros são outros. O erro é outra coisa, entende? Então, assim... E aí, meu povo? Porque é aquilo que a gente sempre fala para vocês. Ok, o solo não tem compactação, bora arrumar uma solução. A gente achou que tinha sido arrumada a solução, mas pelo jeito, né? Teve probleminhas aí. Aí isso é zica? Não. Isso é falta de responsabilidade, capacidade, profissionalismo de quem foi contratado para fazer o projeto, o engenheiro civil, né? E o outro engenheiro, porque agora, gente, o que eu entendi, porque assim, né, são várias versões, por isso que eu preciso sentar com a pessoa realmente responsável. O que eu entendi é que, né, me falaram que o outro sumiu e esse é outro engenheiro, o cara fez como se fosse do zero, assim, sabe? Na verdade ele remendou o trabalho do outro engenheiro também. Mas assim, eu acho que ele nem...
Aí eu já não sei se passa pela cabeça que não pode ser uma coisa só, porque os pais já estão lá. Sabe assim? Lógico. Como é que o cara age? Ah, não, mas os pais já estão lá. Então, se eu falar que o projeto, que a inspeção tem que ser feita com o concreto inteiro, não vai ter como ser feito, sabe? Então, assim, são várias coisinhas, né? Você que chegou agora, faz favor aí de deixar seu like, comentar, compartilhar. Aproveita e passa lá na loja que tem promoção, hein? Ah, é verdade. 9 anos de loja. Verdade. E o cupom é... Loja 9 anos. Loja... O número 9. 9 anos. Compra um moletom e ganha 2 camisetas. Você Exatamente. pode escolher qualquer uma lá da nossa coleção, certo? E aí, assim, você joga as 3 peças no carrinho. Tem que jogar as 3 peças no carrinho, tá? E depois colocar o cupom. Lembrando que dá pra dividir aí no Pix, no boleto, nos trecos, tudo, viu? Isso. Então... Quem tem mais Tati, aí? também estou construindo, também tivemos problemas com a construtora aqui por causa da fundação, mas conseguimos resolver, porém a confiança na empresa não é a mesma. Então, Camila, isso que é chato, né? Ai, e olha, a gente já escolheu... Acho que é normal isso, né? Perder a confiança? Eu acho que é, né? Porque assim, eu não queria estar indo botar meu permit na cidade para ver o que tá... Não, eu não queria estar nem me preocupando com isso, na verdade. Sabe, até falei pro cara aqui que a gente encontrou, eu falei, mano, eu queria que vocês tivessem vindo, porque aí fazer a casa, falar, bora lá terminar aquele trabalho e tal. Eu não queria que o povo viesse aqui, puta merda, vamos naquela casa que teve que refazer Daqueles tudo. 2 chatos dos infernos. Entendeu? Então assim, porra, é muito frustrante, cara, muito frustrante. E olha, é aquilo que eu falei, a gente sabia que podia dar problema, mas não essa falta de não esses erros assim, que pra gente tava tudo certo, volta a falar. O cara virou, não, 70, é isso, vai ficar flutuando, vamos botar ferro, o engenheiro falou, já peguei engenheiro e não sei o quê. O valor é esse. É tanto. Beleza? Pois é, porque a gente podia ter... Porque se falasse pra mim, não, tem que botar 86, porque eu ia mandar fazer, Ou a gente ia pular fora se a gente não tivesse dinheiro. Exato. Entende? Simples. Menina. Mas vamos esperar essa conversa essa semana, que Deus me dê sabedoria e paciência. É sério, Marcelo. Não. E eu espero que eles resolvam, porque senão teremos problemas. Porque resolver esse impasse já está sendo resolvido. O Bob veio aqui, botou as estacas dele, arrancou as porras, os caras estão vindo agora consertar. Sim. Tem essa pedra no caminho desse problema do concreto, mas eu tenho certeza que vai ser resolvido, principalmente se colocarem aí o devido esforço, né, e foco na nossa obra. Tá, mas para trás fica um rombo. Pois é. Né? E a gente precisa saber como é que vai. Tem um barulhinho? Do quê? Plim. Dinheiro? Como é que isso vai ser resolvido, né? E assim, e daqui pra frente, uma vez que resolvido, a gente já vai ser o chato do rolê. Exato. Não tem jeito. A gente que já trabalhou com prestação de serviço, a gente sempre tem os clientes chatos. Tem uns que já chegam chatos, né? A pessoa é chata. Mas acho que a gente sempre se deu bem, porque a gente é bem metódico para fazer as coisas. Nunca teve problema, né, com cliente. Não, nesse tempo todo? Só com uma cliente, que aquela era muito chata, né? Aquela era tipo meio um 7-1, ela queria levar vantagem nas coisas, né? Sabe aquela pessoa que vê uma brecha e quer levar vantagem nas coisas? Uma pessoa em anos que a gente prestou serviço. Mas assim, eu e Marcelo, a gente não queria ser os chatos do rolê, a gente sabe que não é legal. By the way, nós é mó gente boa, né? Vocês estão ligados. Pô, nós é mó gente boa, cara. A gente, porra... O cara falou assim, tá um invoice da segunda parcela porque tinha que ser paga 15 dias antes de colocar o contrapiso. Vai para mais de um mês, gente, que eu já paguei. Mais você pagou de um no mês. Mesmo dia, né? No mesmo dia eu paguei. Você recebeu o e-mail e você já pagou. Sabe assim? Né? Então, poxa, vamos ter mais cuidado, vamos prestar atenção. Parece aquele sentimento de que estão cagando, sabe? E aí você acaba achando que o cara que veio, que é o responsável pelos meninos, né? É porque a construtora terceiriza, né? Sim. Então, você acha que eles que estão meio que largado. E pelo que eu entendi, não é. O cara tá disposto, o cara, mano, eu preciso trabalhar. É prejuízo para ele passar aqui mais que 2 dias, 3 dias. Ele falou, aqui. Eu preciso terminar isso aqui, gente. Só que não dá para terminar, porque tem essas coisas segurando.
né? Eu falei pra ele, falei, mano, eu queria muito, eu até pedi desculpa de uma coisa que não é minha culpa. Porque o cara também tá frustrado, sabe? Então, assim, por isso que eu peço paciência e sabedoria, Marcelo. Pois é. Por isso que eu peço paciência e sabedoria, porque, olha... O bagulho é louco. É muito foda. Gente, então assim, basicamente é isso, esse update. A gente gostaria de ter melhores notícias. Se tiver mais alguma coisa na sexta-feira, até sexta, né, na verdade, a gente faz um vlog ou a gente faz outra live. Assim que a gente tiver outras respostas, esse negócio do concreto, se o supervisor falou, não, pode fazer em 2 etapas. O bate-papo, né? Nós vamos ter também. A conversa. Vai ser interessante. A gente deixa vocês saberem, tá bom? Porque a gente, para você que é novo, a gente combinou que desde o começo a gente ia mostrar a verdade do negócio. Exato. A gente não ia falar que tem perrengue para criar um perrengue. Né? A gente não ia criar perrengue, que eu acho Situações isso ridículo nesse tipo de programa. Fazer drama em cima de que não tem, criar situação de erro, eu acho isso ridículo. A gente ia mostrar a real. Se tivesse tudo maravilhoso, a gente ia falar, gente, construam! Olha isso, que lindo, que maravilhoso! Né? Mas a partir do momento que não está assim, a gente também precisa falar para vocês. Então, se você é novo aqui no canal, tem um monte de live para frente, para trás, com valores do projeto, quanto ficou num primeiro momento a fundação. Outra coisa que a gente combinou com vocês, de falar valor de tudo, né? Porque é meio frustrante você acompanhar esse tipo de nicho e você não ter valor, você fica meio que no escuro, né? Você fala, tá, mas quanto custou isso aí? Quanto custou aquilo ali? Então tem valor de tudo, valor do terreno, valor da fundação, valor da casa, né? Então vai para trás aí nas lives, nos vídeos, tem vlog para vocês ficarem por dentro, quem é novo no canal. E se inscreve, não esquece de se inscrever. Aí se você me perguntar, Tati, você está arrependida? Ainda não. Ainda não. Por causa daquele outro negócio que a gente já falou para vocês algumas vezes, né? Cheirosa, hein, gata? Aquilo que a gente falou para vocês algumas vezes, né? Que uma casa dessa maneira que a gente está construindo, a gente pronta pagaria muito mais caro. Que hoje... Se fosse procurar uma, a gente não ia encontrar do jeito que a gente queria. Eu procuro, né? Eu sempre entro para ver, nunca tem. No valor que a gente queria também, que a gente podia, né? Não é nem que a gente queria, no valor que a gente pode, porque a gente também não dá o passo maior que a perna. Então, assim, se eu fechei a casa neste valor... E ele falou que o valor não subiria a não ser que eu mudasse alguma coisa. Exato. Né? Se eu fechei a casa neste valor, é porque eu tenho dinheiro para pagar a casa neste valor. Eu não dou o passo maior que a perna. Então, tudo isso vocês já sabem. Então, você que é novo no canal, volta lá para você ficar por dentro de tudo, tá bom, gente? E aí eu espero que essa semana a gente tenha boas notícias para vocês aí, tá bom? Não esquece que hoje tem Hora da Fofoca e tem também falando de ilha, né? Hoje tem o quê? Hoje tem ilha. Hoje alguém vaza? Hoje tem votação, né? Acho que hoje tem votação. Alguém vaza. Certo? Queria agradecer o carinho de todo mundo, desde quando a gente falou da merda que deu. Muito obrigada pelo carinho, pelas dicas. Os acanodados aí que mandaram os e-mails, advogados, tudo. Engenheiros civis, muito obrigada pelo carinho de vocês. E o povo normal, né? Também assim, lógico. Normal que eu digo assim, quem não tá na área, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês e a gente se vê hoje à noite. Um beijo. É isso, filho. Valeu! Fui!